Olá, Shalom! Eu sou o Eli Simberg do canal Mais de Sião e no vídeo de hoje você verá que muitos líderes religiosos ensinam errado o que é certo. E para que você possa compreender o assunto, eu vou aproveitar para responder um e-mail enviado pela Gisele, lá do Rio de Janeiro, que é inscrita aqui no canal, que ficou um pouco confusa aí por causa de uma pregação, que ela ouviu na igreja que frequenta. Então, na primeira parte do e-mail, a Gisele escreveu o seguinte: Eli Simberg, bom dia! Ontem, ao decorrer do culto, o meu pastor disse que não éramos para obedecer à lei antiga, pois Jesus já havia cumprido nele. O pastor utilizou Hebreus capítulo 10, versículos 8 a 10 como justificativa de seu argumento. Olá Gisele, tudo jóia? Muito obrigado por compartilhar sua dúvida conosco e será um grande prazer ajudá-la a compreender corretamente os textos bíblicos e o contexto bíblico. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que Jesus não ensinou ninguém a desobedecer a lei dele ou não observar os mandamentos. Yeshua não disse que ele veio cumprir a lei de Deus e por isso nós agora, não precisamos observá-los. Muito pelo contrário. Yeshua disse o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim invalidá-los, abrogar, mas cumprir. Inclusive, no contexto do próprio capítulo 5, você verá Yeshua endurecendo ainda mais a lei de Deus. Yeshua também ensinou ao jovem rico que, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Essa verdade, Gisele, está contida no contexto bíblico de Gênesis a Apocalipse. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo confirma a lei de Deus dizendo: dou graças a Deus por Yeshua, o Messias, por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Então, vamos verificar aí o contexto de Hebreus capítulo 10 e depois a gente continua com o próximo assunto do e-mail. Vejamos o que está escrito. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações, ofertas, pelo pecado, não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Veja só que interessante. No vídeo da semana passada, eu falei sobre a melhor versão da Bíblia que você poderá acessar a seguir para compreender alguns detalhes muito importantes que fazem toda a diferença. No vídeo, eu comentei que devemos tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo com as frases escritas entre parênteses e colchetes. Por quê? Porque elas não fazem parte da obra original, mas foram adicionadas, acrescentadas propositalmente pelos tradutores da Bíblia a fim do quê? De forçar um conceito. No livro de Hebreus, a gente encontra aí aproximadamente 6 ou 7 frases adicionadas entre parênteses que interferem sutilmente na interpretação. Então, vamos pensar fora da caixinha teológica e dos acréscimos dos tradutores e vamos olhar para o contexto bíblico geral. Preste atenção na pergunta que eu vou fazer com base no versículo que acabamos de ler. Se foi Deus que determinou a lei do sacrifício, conforme lemos lá em Levíticos capítulo 7, então que tipo de sacrifícios não agradavam a Deus e por que esses tipos de sacrifícios não eram aceitos por ele? Por quê? A resposta é muito simples e está escrita em Isaías, no livro do profeta Isaías, onde o próprio Deus diz o seguinte: quem mata um boi é como o que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação
é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Por quê? Porque também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, nos seus pecados. Você consegue perceber que o problema não está exatamente na lei de Deus, mas na hipocrisia religiosa daqueles que não fazem as coisas certas, que não fazem as coisas corretas? Assim como antigamente, hoje em dia, o povão dentro das igrejas segue uma vida de pecados, uma vida de abominação aos olhos de Deus, né? Não dando ouvidos à sua lei, mas querem ser justificados através do quê? De suas crendices religiosas, aparentemente baseadas nas Escrituras. E por isso manipulam a palavra de Deus e oferecem sacrifícios de tolos, achando que serão justificados. Por isso, gente, está escrito: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. As pessoas não conseguem entender que a prática do pecado traz consequências e por isso alguém teria que morrer por causa dos pecados que os crentes, cometem voluntariamente. Note que os pecadores usam a religião como uma capa de santidade e continuam matando o Messias até o dia de hoje. Por isso, quando você lê que sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, entenda que isso acontece porque os pecadores banalizaram as leis de Deus e porque escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, nos seus pecados. Veja que até mesmo, gente, o sacrifício de Yeshua não terá valor para os crentes pecadores. Por isso, no mesmo capítulo, no mesmo contexto de Hebreus capítulo 10, está escrito: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Veja que a lei de Deus revelada a Moisés continua vigente, firme e forte, e agora estando plena em Yeshua. Os juízos se tornaram ainda mais rigorosos para os profanos, que acreditam em Yeshua, mas não guardam os mandamentos. Mas aí, vem o tradutor e acrescenta uma frase de efeito, escrevendo entre parênteses os que se oferecem segundo a lei, para forçar o leitor a pensar contra a lei de Deus ou que a lei do sacrifício foi invalidada porque Deus não se agrada deles, quando na realidade o capítulo 10 de Hebreus está dizendo que a lei do sacrifício continua vigente, dando respaldo ao sacrifício de Yeshua. E o que mudou? A mudança na lei ocorreu apenas no tipo de sacrifício e não na invalidação da lei do sacrifício. Por isso está escrito no mesmo capítulo. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Se a morte de Yeshua invalidou a lei do sacrifício, então a morte dele também não tem valor algum.
E qual era o primeiro tipo de sacrifício que deveria ser substituído pelo segundo sacrifício? A resposta está nos primeiros versículos de Hebreus capítulo 10. Ou seja, por quê? Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se achegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Então, como acabamos de ver, a lei de Deus é a sombra dos bens futuros, né? E os sacrifícios de animais que apontavam para a morte de Yeshua deveriam ser substituídos para que a lei se tornasse plena. Você entende? Por isso, a lei do sacrifício continua vigente em sua plenitude e dando validade ao tipo do sacrifício, né, do segundo sacrifício. Inclusive, o próprio Yeshua disse: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um traço jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um traço da lei. Mas aí vêm os eruditos, né? Tradutores e acadêmicos com seus conceitos e teologias tendenciosas e enchem as escrituras com opiniões próprias através de textos acrescentados entre parênteses que fazem a pessoa tropeçar na compreensão do contexto bíblico, achando que o problema é a lei de Deus e não os pecados que elas cometem. Não adianta torcer os escritos de Paulo para fazer de Yeshua um mentiroso, né? Ou da lei de Deus uma abominação. Se você tem interesse em entender mais sobre a Constituição Divina, assista os diversos vídeos aqui no canal que eu explico sobre as leis de Deus e as heresias teológicas. Então, voltando ao e-mail, a Gisele também comentou que o pastor usou um outro texto encontrado em Gálatas capítulo 3, que também confundiu ela. O pastor disse que os judeus que cumprem a lei antiga, né, por ela serão julgados. E os que acreditam que foram justificados pelo sacrifício de Yeshua, por ele somos salvos. Vejamos o que está escrito e se realmente é assim as coisas. Está escrito assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Note que estão debaixo da maldição da lei aqueles que escolhem observar a lei do pecado, aqueles que escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas abominações que contrariam a lei de Deus, e isso está muito bem explicado em Deuteronômio capítulo 11, que diz o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, gente, quem é das obras da lei do pecado, conforme lemos também lá em Romanos capítulo 7, versículo 23, essas pessoas estão debaixo da maldição. Por isso,
Maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Você consegue entender? Isso é contextualização. E Paulo continua dizendo, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, que é obedecer à lei de Deus, por elas viverá. Você está vendo como o contexto bíblico se explica e como é simples entender as Escrituras? Leia o capítulo 7 de Romanos para compreender melhor o que é a lei de Deus e o que é a lei do pecado. São duas leis completamente diferentes. Então, é importante considerar que no contexto da carta aos Gálatas, Paulo está resolvendo um probleminha específico. E que probleminha era esse? Tinha ali um pessoal que se encantou com a religião judaica que aparentemente se baseia nas Escrituras e na beleza da Constituição divina, chamada em hebraico de Torá. Aqueles gentios estavam abandonando a peça principal da obra da Torá, dos profetas e das promessas, que é quem? Que é o Messias. Eles estavam abandonando o Messias. Paulo fala sobre a lei de Deus, Paulo fala sobre as promessas, sobre o Messias. Então, sem o Messias, a lei, que é a sombra dos bens futuros e que aponta para ele e para o reino de Deus, não se torna plena e nem mesmo se cumprem as promessas e as profecias. Você consegue entender? A lei e os profetas sem o Messias é o mesmo que um belo de um carro sem motor. Você não vai a lugar algum. A Constituição divina, as promessas e o Messias fazem parte de o quê? De um pacote único, um pacote que não pode ser separado e muito menos tirado do seu contexto. No judaísmo, você vê pessoas querendo se justificar apenas pela observância da Torá. Já no cristianismo, você vê pessoas querendo se justificar somente pela crença em Yeshua. E isso está errado, A fé, ela nos justifica? Sim, mas você não pode pegar um texto fora do contexto e criar um pretexto. Agora, você tem aqueles casos em que, por exemplo, o ladrão da cruz, morreu ali naquele último segundo ali, ok. Isso é uma exceção, você não pode também pegar uma exceção para criar uma regra. Então, olhando para o primeiro capítulo da carta aos Gálatas, Paulo se refere à sua religiosidade judaica, seu zelo a uma lei religiosa que contraria a própria Constituição divina. E aí Paulo diz assim, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a Keilá, a congregação de Deus, e a assolava. E na minha nação excendia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Note que uma jogada sutil das religiões é mascarar suas tradições e suas doutrinas através da manipulação das escrituras com base em versículos isolados e descontextualizados. Isso é uma jogada, gente. Então, com base nessas tradições religiosas fantasiadas com versículos bíblicos isolados e descontextualizados, é que Paulo perseguia os judeus crentes em Yeshua e os assolavam. Isso se chama Lei dos Homens, atualmente conhecida como dogmas religiosos. Em Atos capítulo 26, lemos que, havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, da elite sacerdotal, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas,
os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Aí eu te pergunto, se a lei de Deus, dá testemunho do Messias, sendo ela a sombra dos bens futuros, então com base em que lei Paulo cometeu inúmeras atrocidades? É óbvio que se tratava de dogmas religiosos com base em tradições equivocadas que até hoje se opõem à lei de Deus, se opõem aos profetas e ao próprio Messias. E para piorar, os dogmas religiosos contribuem com o quê? Com a lei do pecado. Veja que o próprio Satanás manipulou as escrituras para tentar Yeshua durante o jejum de 40 dias aqui no deserto. Então, quando lemos corretamente o livro de Gálatas, compreendemos as questões históricas e religiosas e percebemos que aqueles gentios estavam deixando a fé genuína que envolve a lei, os profetas, os salmos, o Messias e as promessas para se voltarem a uma mera religião que observa apenas o que interessa das Escrituras e das leis de Deus. Agora preste atenção no que eu vou dizer, porque é muito sério. Os Gálatas estavam abandonando o Messias para observar somente a Torá e manter um status religioso através da circuncisão. Por isso, Paulo e os anciãos crentes em Yeshua, daqui de Jerusalém, desaconselharam toda e qualquer observância dos mandamentos de Deus apenas por mera religiosidade. A observância das leis de Deus deve ser uma consequência do nosso amor por Ele e ao próximo, como testemunho da nossa fé. Caso contrário, a fé sem obras é o quê? É morta. Por isso, Paulo circuncidou a Timóteo, conforme lemos em Atos capítulo 16, versículo 3, por ser filho de mãe judia e por entender muito bem as leis de Deus, Ele mesmo disse. Agora, para aqueles que acham que serão salvos apenas porque acreditam que Yeshua é o Messias, porque estão cantando, porque estão pregando, porque estão orando, porque estão pecando voluntariamente contra as leis de Deus, por causa de seus erros teológicos que aprendem cegamente em suas igrejas, eu vou deixar aqui apenas uma dica dita por Yeshua. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E qual será a resposta de Yeshua? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, o pecado. Então, gente, não adianta nada um crente pecador mostrar para Yeshua os versículos descontextualizados de Gálatas, de Romanos, ou Colossenses, ou sei lá o quê. Não adianta. Por quê? Porque, como acabamos de ver, a moeda ela tem dois lados, que são as obras conforme as leis de Deus e a fé testemunhando de nossa crença no Messias, crença em Yeshua. Então, eu concluo este vídeo dizendo que a Bíblia tem um contexto que deve ser estudado corretamente. Tá joia? Um forte abraço daqui de Jerusalém e nos vemos no próximo vídeo. Shalom, shalom.